Então, vamos lá, manter essa apresentação aqui para a gente falar aí sobre estudo por questões, que eu acho que é o mais importante, tá? Da parte do estudo para concurso. Eu demorei para sentir segurança a estudar só por questões, porque eu sempre ficava naquele pensamento tradicional de, ah, não, eu tenho que dar uma olhadinha na teoria, tenho que dar uma olhadinha no resumo, que é isso que ensinam para a gente, né? Ainda mais quando a gente está iniciando. Aí, vamos lá. Eu pensei aqui em fazer, no início, o que é que eu pensei em falar para vocês primeiro? Por que que eu comecei a estudar para questões e quando que foi essa virada de chave na minha cabeça? Tá? Em 2018, eu já vou começar na metade da minha história, quando eu já estava com 4 anos de estudo. Tá? Eu estudava na LS, mas em 2018 eu já estava naquela fase que eu estava estudando com eles só no pós-edital. Quando não estava tendo nenhum concurso, eu ficava estudando sozinho e tal, e quando saía o pós-edital, eu fazia as metas de pós-edital com eles. Só que começou a surgir um incômodo comigo com relação a esse pós-edital na revisão. Porque a meta deles, eu não sei se tem alguém aqui que faz a LS, eles vão soltando cadernos de questões para vocês por assunto, e aí vai lá, por exemplo, eles soltam o caderno da aula zero, aí você faz a bateria da aula zero. Estou falando da aula zero, mas eles colocam lá o nome do assunto, né? E aí depois tem a aula um, tem a aula 2 e tal. Só que para você voltar na aula zero, você tem que fazer uma revisão por fora, porque não tem uma revisão programada, assim, não tem muito bem programado na meta deles. Então acaba que além da meta deles, você tem que fazer um estudo complementar para você conseguir chegar competitivo na prova. E aí, em 2018, a gente teve ISS São Luís, a gente teve Santa Catarina e Cefaz Goiás. Eu fiz esses três concursos, foram os três concursos grandes que saíram em 2018. Aí, no ISS São Luís, foram menos concorrentes, tá? Já o Cefaz Santa Catarina e o Cefaz Goiás, como eram concursos com salário mais alto na época, então, assim, a qualificação dos concorrentes foi muito maior. E aí, o que acontece? Eu fiz a mesma média para esses três concursos. Só que o ISS São Luís, como ele era um concurso com menos concorrentes, eu acabei ficando em nono lugar. Só que você faz Santa Catarina, eu fiquei em 130 e pouco. Você faz Goiás, eu também fiquei em cento e pouquinho. Ou seja, você faz Santa Catarina, você faz Goiás, eu fiquei de fora. E ISS São Luís eu consegui passar. Mas eu percebi uma coisa, eu tinha chegado no meu teto de acertos. Eu não estava conseguindo aumentar minha quantidade de acertos na prova acima de 80%. Então, assim, eu falei, o que que eu estou errando? O que que eu preciso fazer para aumentar isso? Porque essa quantidade de acertos que eu estou tá boa, mas não vai me fazer passar no concurso top. Eu já tinha feito também o Cefaz Maranhão, que é o carro que eu estou hoje, em 2016, e eu acertei a mesma quantidade de questões. Eu ficava na faixa de 80%, 81%, não sei o quê. Só que a média era 87, 85. Esse Cefaz Maranhão foi porque chamou bastante gente além das vagas. Então, tanto que eu fiquei em 76 e tal, mas eu estava chegando nesse teto. Eu falei, o que que eu tenho que fazer para chegar nas cabeças lá? E aí, beleza. No Cefaz Santa Catarina, eu vi um depoimento de um dos aprovados, que foi não sei se vocês já ouviram falar, principalmente que era da área fiscal, que é o Marcelo Barros, que ele passou no Cefaz Santa Catarina, e no depoimento dele, ele conta que ele só estudou por questões. Quando eu li esse depoimento dele, ele foi o 40º alguma coisa, nesse concurso da Cefaz Santa Catarina. Quando ele falou que só estudou por questões, não leu lei seca, não leu teoria, não leu resumo, só ficou martelando em questões o tempo todo, aí eu falei, dá certo. Porque até então, eu queria fazer dessa forma, eu me sentia mais à vontade estudando só por questões, porque eu acho que é uma coisa mais dinâmica de fazer, só que eu não tinha segurança, por quê? Porque eles colocam na nossa cabeça que tem que ter o resumo, tem que estudar a teoria, tem que fazer, enfim. Então a gente vai criando várias crenças aí e a gente não ganha segurança de repente fazer o que importa, que nesse caso, para mim, seria muito bom estudar por questões. E aí eu li esse depoimento dele e eu falei, beleza, isso funciona então. No meu próximo concurso eu vou fazer dessa forma. Aí veio, depois de 2019, teve meu casamento, então foi um período que eu não consegui estudar. Aí eu casei e em 2019 fui chamado para o ISS São Luís. Tá? Antes disso, eu já estava como auditor fiscal lá em Saquarema, que é um município do interior do Rio. Eu já estava trabalhando lá. E aí, beleza, fui para São Luís. Aí teve que fazer mudança, tal, um monte de coisa. Eu sei que a minha posse aqui foi na semana da minha lua de mel. Eu tive que pedir para adiar minha posse. Eu sei que foi uma loucura só.
Aí a minha esposa, eu não sei se ela está assistindo aqui agora, mas ela ficou até chorando. Ela não acredita que isso vai acontecer. Poderia ter nomeado o ano todo, logo na semana da lua de mel, porque a lua de mel a gente foi programando durante um ano, programando, pagando e tal. E para cancelar a passagem não tinha como, porque a gente comprou passagem promocional, pacote promocional, enfim. Aí foi uma loucura só, mas aí enviei o pedido lá para eles, eles autorizaram mudar a data e consegui mudar a data, e no final deu tudo certo. Isso foi em 2019. Só que quando eu vim para São Luís, já tinha um burburinho de que ia sair o TCR Rio. E aí o TCR Rio eu pensei, vai ser a chance da minha vida de eu voltar para o Rio e pronto, aposentar dos estudos, largar as canetas e chego. E então eu já vim para cá para São Luís com sangue nos olhos. Falei, vou estudar que nem um maluco, não sei o que e tal, e fiz isso. E implementei essa nova técnica aí, que foi estudar só por questões. E aí eu comecei estudando só por questões. Eu usei o Anki só para duas matérias, porque realmente o Anki ele demora muito para alimentar. Então eu usei ele para duas matérias só, que eram as matérias que tinham poucas questões de concurso anteriores, que era controle externo, porque controle externo é como se fosse uma legislação tributária quando ela é a área fiscal, né? Que é a parte do regimento interno, lá do TCE, enfim. É uma coisa bem específica e auditoria governamental. Então, essas duas matérias eu joguei todas as questões para o Anki e fiquei martelando no Anki, indo, voltando, indo e voltando. E as outras matérias, como tinham muitas questões já cadastradas no TEC dessas matérias, que é direito constitucional, direito administrativo, enfim, eu fiquei só pelo TEC concurso. E aí eu fiquei nessa, e controlando todos os meus acertos pela planilha, por isso que eu acho importante. Porque quando você começa a estudar por questões, o seu índice de acertos no início vai ser um índice baixo, porque você nunca viu aquele assunto. Então, não vai ser um índice alto. Até se você estudar por teoria, também vai ser um índice baixo no início. Mas é bom você acompanhar, porque, por exemplo, mas não assim, acompanhar no sentido de, daqui a uma semana eu quero estar gabaritando. Não, não vai acontecer dessa forma. Vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então, é questão da constância. É que nem há pouco tempo eu entrei nesse programa aí de emagrecimento, não sei o quê, da fitness e tal. Pô, passou um dia, eu já ficava olhando no espelho, caramba, a barriga não saiu ainda, ferrou, não sei o quê, eu vou desistir desse negócio, o negócio não dá certo. Mas não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Então, assim, as coisas são com o tempo e também com a constância, né? Então, aí no TCE do Rio, conclusão do TCE do Rio. Cheguei lá no dia da prova, eu tinha até as questões polêmicas decoradas na cabeça. Isso nunca tinha acontecido comigo. Por quê? Porque eu martelei tanto em questões, fiquei tão, foi o SESP, a banca, eu fiquei tão ali alucinado com as questões do SESP, eu fiz, se eu não me engano, eu acho que foram, como o concurso ele suspendeu, né, porque teve a pandemia e tal, então na primeira fase, na primeira vez que saiu o edital, eu tinha feito, acho que na faixa de 17 mil questões, e depois, quando retomou o concurso, depois que diminuiu um pouco a questão da pandemia, não sei o que e tal, eu fiz mais por volta de 17 mil questões, ou seja, no total deu umas 34 mil questões. Então, eu cheguei na prova assim, eu falei, não tem como eu não passar. Só que eu cometi um erro muito grave nessa prova na minha preparação, que foi com relação à discursiva. Porque o que acontece? A discursiva, ela vai te perguntar um determinado assunto e você tem que saber responder. Isso quando a discursiva é um assunto específico. Então, você tem que saber responder. E aí, se você não souber responder, você vai mal. Agora, se você souber responder, não importa se você vai escrever certo, se você vai escrever com a estrutura tudo certinho, porque quando o estilo de discursiva é o estilo de pergunta, o que vale é você demonstrar que você sabe aquele conhecimento. E quem está corrigindo a prova não é um especialista daquele assunto, é um professor de português, então é cara crachá, ele vai olhar o espelho da resposta e vai comparar com a tua resposta. Se não tiver exatamente igual, já era. Por isso que é muito bom no SESP sempre recorrer. Porque como tem esse cara crachá, eles sempre costumam relevar muito no recurso, analisar melhor, olhar melhor e por aí vai. Então, beleza. Aí, conclusão do TCE do Rio. Teve a prova lá, foram 200 questões a parte objetiva, eu consegui fazer 152 pontos líquidos. Aí eu falei, caramba, foi muito bem, não sei o que e tal. Eu sei que minha nota, acho que foi a vigésima, eram 47, até, o cadastro de reserva estava em 47, beleza. Aí chegou minha nota da discursiva. Tirei 62, 63, alguma coisa assim, de 100. Só que a média da galera foi 80, foi 70 e alto. E aí, enfim, de 20º no objetivo, eu caí para 65. Então, assim, o que me detonou foi a discursiva. E qual foi o meu erro com relação à discursiva?
eu devia ter feito os simulados do Estratégia. Foi aí que eu falei. Porque os simulados do Estratégia, eles dão uma passada por todo o assunto do edital. Então como é um simulado semanal, toda semana tem um simulado, você passa por todos os assuntos. E aí, nessa de passar por todos os assuntos, você vai classificando o que você está ruim, o que você está bom. Então, o que você está ruim, você vai ter que ficar repetindo aquilo até gravar. O que você está bom, você já deixa de lado. E aí eu não fiz isso, porque as duas questões da discursiva que estavam lá na prova, elas estavam como questões no simulado do estratégia. Não como e pior que não estava na parte discursiva, estava na parte da objetiva mesmo, mas assim, os comentários lá estavam bem explicados, então só com os comentários ia dar para tirar uma boa nota. Aí beleza, passou o TCF, fiquei mal para caramba, um mês para recuperar, luto, revolta com Deus, achando que nada dá certo, que não sei o quê, recuperei. Aí começou a sair o burburinho do Cefaz Ceará. Cefaz Ceará, veio um amigo meu, que é o Ricardo, e falou, caramba, é a chance da minha vida, cara. Eu tô há 2 anos sem estudar. Desde que eu vim aqui para São Luís, eu larguei os estudos totalmente. Na verdade, eu nem estava pensando mais em voltar a estudar. Porque eu já queria ficar por aqui mesmo, já estou de saco cheio de estudar. E aí eu comecei a falar com ele, cara, é a oportunidade da tua vida, você vai voltar para tua casa, vai ficar perto lá da sua família, a sua esposa também é de lá, então para ela também vai ser muito bom. Então, se eu fosse você, eu dava o gás total. Aí, enfim, aí a gente conversou e tal. Aí, um dia desse ele voltou e eu já tinha falado para ele também, cara, eu tenho uma estratégia que eu usei no TCA do Rio, deu muito certo. Eu só errei numa questão, eu só errei num ponto específico, que foi a parte da discursiva e tal. Mas se você fizer dessa forma, acredito que a discursiva também você vai mandar muito bem. E aí, beleza. Aí teve um dia lá que a gente gastou uma manhã praticamente toda lá e eu comecei a mostrar para ele tudo, sobre o TEC, sobre o Anki. Aí mostrei para ele essa parte dos simulados de questões inéditas do estratégia. E aí, conclusão da história, que foi o que eu contei para vocês no grupo, ele 22º lugar, e feliz da vida. Eu até falei para ele, ó, se um dia eu virar coach, você vai fazer um vídeo para mim de depoimento, não sei o que. Aí ele, não, tá beleza, pode mandar que eu faço.